Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Tererecast, o primeiro podcast aqui da Fronteira. Eu sou o Alisson Brum e hoje estou aqui pela primeira vez. Como que é? Outlier? Outlier. Estou aqui a primeira vez de terno e gravata aqui no Tererecast. Já vão descobrir o porquê. Eu sou o Alisson Brum e aqui do meu lado sempre o meu querido co-host José Henrique Baez. Fala, galera, tudo bem com vocês? Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, cara. Tudo Hoje ótimo. a gente tá aqui trajado, hoje é a caráter, porque quem mexer com a gente hoje vai levar processo. Exatamente, o cara é brabo. É A brabo. gente tá aqui com um advogado. Não. O advogado. Eduardo Marques. Tudo bem, Eduardo? Opa, e aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, cara. Tudo graças a Deus. tranquilo? Vamos O Eduardo, conversar. galera, só pra vocês entenderem, ele não mora aqui em Ponta Porã. Ele é de fora, ele só veio aqui só pro Tererecast. Só pra gravar com a gente. Tivemos uma reunião antes aqui e depois tocamos o Tererecast, né, Eduardo? Mas é uma coisa importante dizer, por mais que ele não more aqui, você fez faculdade aqui em Ponta Porã, né? Sim, sou formado junto com o Alisson, nós estudamos juntos, fizemos faculdade de Direito, né? Turma de 2012, 2012. início, né? É início de 2012. Nos formamos em 2016. 16. Isso. Então isso é legal, porque além de ter estudado aqui em Ponta Porã, feito a faculdade de Direito, atende pessoas aqui da cidade também e da região. Então ela cresce muito e vai agregar demais aqui para as pessoas da nossa cidade. Exatamente. Então, Eduardo, pra gente começar o nosso papo aqui, só pra galera entender, o nosso podcast que ele tem o objetivo aqui de falar basicamente do empreendedorismo, né? De como a pessoa ela saiu de um ponto A para ir para um ponto B, né? Qual que foi o momento que a chave virou na vida dela. E poucas pessoas sabem, né? Mas a profissão do advogado necessariamente é de um empreendedor. Apesar de sermos aqui um profissional liberal, tem muitas coisas nos bastidores da advocacia que a população não conhece, né? E você como um advogado empreendedor, né? Porque apesar de ser jovem, já tem uma carreira brilhante aqui, né? Porque eu te conheço. Você podia contar um pouquinho para o pessoal como é a vida de um advogado empreendedor? Sim, vamos lá. Vocês querem que eu comece falando como é que começou? Pode ir. Então vamos lá. Nós nos formamos em 2016, em dezembro, né? Uhum. Em janeiro eu já assumi um cargo público, né, de advogado do município. E logo já abri um escritório. E esse escritório, quando nós abrimos, juntamente com um colega meu, que também se formou conosco, né? E nós começamos sem muita estratégia, sem entender que a advocacia ela tem esse lado empreendedor, né? Então, eu fiquei nesse meio tempo fazendo concurso, fui aprovado em alguns concursos, comecei a trilhar essa carreira. Só para a galera entender assim a sua bagagem, quais foram os concursos que você almejava e se você passou em algum concurso? Né? Sim, passei para procurador municipal. O meu objetivo na faculdade era ser juiz, né? Desde o momento que eu comecei, né? Mas lá, assim que eu me formei, por eu estar ocupando um cargo de advogado público, eu comecei a gostar da área pública, do direito tributário, né, do direito eleitoral, que é a minha área hoje principal. E aí eu acabei seguindo as carreiras da advocacia pública, né? Carreira de procurador do estado, procurador do município. Era isso que você perguntou? Aí beleza, você abriu um escritório com o seu sócio lá, vocês não começaram bem, porque naquele momento você sai da faculdade cru, Sim. você não sabe como empreender, você não foi ensinado como vender um serviço, principalmente um serviço que você basicamente não pode vender, né? Como que foi para vocês saírem desse paradigma de não poder vender e conseguir mostrar o serviço de vocês? Sim, aí eu comecei a advogar juntamente com o cargo de advogado público, né? E por falta de foco comecei a prestar alguns concursos e também comecei a advogar. Então nem uma coisa nem outra iam tão bem, né? Aí como eu advogava na área da administração pública, eu comecei a conhecer alguns políticos, né? Comecei a estar nesse meio, e aí eu comecei a pegar bons casos na área política e comecei a direcionar o meu escritório para essa área. Eu fiz uma pós-graduação na área eleitoral e comecei a fazer várias campanhas, atuar em processos, porque na área política não é só o eleitoral, começamos a atuar em defesas em ações de improbidade administrativa,
processos perante os tribunais de contas, que políticos são frequentemente demandados nessa área. E aí que o meu escritório começou a crescer e eu acabei desistindo do concurso público, porque realmente o que me motivava era o empreendedorismo, era viver de advocacia e não fazer o concurso, porque o concurso muitas pessoas fazem pela questão da segurança, né, por ter um salário fixo, uma remuneração, né? Aham. E eu vi que não era isso que eu queria. Aí eu comecei a seguir a carreira na advocacia eleitoral e estou até hoje nesse meio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se você tem problema em falar sobre dinheiro, mas você largou um cargo público que você ganhava quanto? Então, era uma remuneração bem baixa, era R$ 2.500 na época. Uhum. Mas era uma cidade pequena, então, como não tinha despesas, eu acabei abrindo um escritório e tinha essa remuneração. Mas os concursos que eu fiz, as remunerações, elas giravam em torno aí de 20 mil, 25 mil. Esses eram os concursos que eu pretendia, né? Mas com uma advocacia empreendedora, você pode ganhar muito mais que isso, mas não Com só certeza. pela questão financeira que eu optei em ficar na advocacia. Pela questão do tempo, pela questão Liberdade, da né? liberdade, enfim, tudo que o empreendedorismo pode nos proporcionar, né? Mas eu respeito muito quem quer carreira pública, mas eu acredito que tem que ser por vocação e não fazer um concurso ou ocupar um cargo, porque esse cargo meu, esse que eu ocupei não era cargo efetivo, era nomeado, né? Então, eu estava começando, né? Então, eu acabei assumindo, fiquei por 2 anos nesse cargo e advogando ao mesmo tempo. Aí depois o escritório começou a crescer e acabei largando o cargo, né? Certo. Quando que foi o ponto de virada ali do teu escritório? Então, o ponto de virada foi justamente advogando para políticos. Porque, basicamente... Conta pra gente, detalha pra gente como que funciona esse cenário político aí da advocacia. Então, Acho que é legal, né? Porque o pessoal acha assim, não, o cara vai advogar pra político, você tem que estar no meio da falcatrua. Então explica o pessoal como que funciona aí, negócio que não é bem assim, né? E tem gente que não entende por trás do cenário, que só vai lá e bota o dedinho e não é só isso, tem muita coisa por trás, né? Sim, os gestores públicos, eles estão cada vez mais preocupados em ter uma assessoria técnica e não buscar advogados que são do meio político por si só, né? Hoje as responsabilidades são gigantescas. Então, os políticos começaram a ter essa noção de contratar advogados especializados mesmo nesse nicho. Então, eu comecei atuando para alguns vereadores, para alguns prefeitos de municípios pequenos. E aí nós começamos a atuar em campanhas eleitorais, né, no estado inteiro, até em outros estados. Aí começamos a atuar nos tribunais superiores, aqui que eu acredito que foi o momento que o nome do nosso escritório ficou mais conhecido, quando nós atuamos em grandes processos de cassação de prefeitos, né, e esses processos subiram para o TSE, para o STF. Então nós temos, eu acredito que foi esse o momento que o escritório cresceu. E na minha visão de advocacia, o escritório tem que ter um nicho de atuação, né? E hoje no escritório nós estamos abrindo outras áreas, a área empresarial, a área tributária, com outros advogados, parceiros, associados, sócios. Mas todos os escritórios que eu percebo, a minha análise de mercado, teve uma área que fez com que ele crescesse. E a partir disso, estrategicamente, os clientes foram demandando outras áreas e eles foram expandindo para esses outros segmentos. Mas foi a área política que realmente mudou, aí virou a chave do nosso escritório. Perfeito. Legal. E depois que você saiu assim da faculdade, Eduardo, você chegou a se especializar, fazer algum curso assim de marketing jurídico, de empreendedorismo jurídico? Porque eu vi no teu Instagram lá que você utiliza algumas estratégias, né? Como posts ali informativos, né? Porque na advocacia, só pra galera entender, a gente não pode ter uma atividade considerada mercantil. Então, assim, a gente sempre tá pisando em ovos ali para fazer a publicidade do advogado. E como que foi? Você se especializou? Você fez algum curso nessa área relacionado? Eu fiz alguns cursos envolvendo marketing jurídico, para entender mesmo, porque o advogado ele sai da faculdade, ele fica com receio se ele pode ou não publicar, gravar vídeos, né? Obviamente que nós temos as limitações do código de ética da OAB, mas a produção de conteúdo, principalmente, ela é fundamental para os advogados, principalmente aqueles que estão começando, para que eles comecem a ficar conhecidos, né?
E isso não é uma mercantilização, não é algo, não está vendendo nada, você está informando a população e mostrando a área que você atua e consequentemente, as pessoas vão começar a te procurar, desde que você produza um bom conteúdo para o público certo, né? Não adianta você ter, por exemplo, um Instagram com 10 mil seguidores, você está falando para um público que não está ali. Exato. Né? Então, você tem que saber onde está o seu público. Tem público que está no LinkedIn, tem público que prefere o Facebook. Então, você tem que analisar exatamente o que seu público quer. Eu percebo que o advogado, a maioria dos advogados querem colocar algo para o cliente da forma como ele quer. Ele quer obrigar o cliente a gostar do que ele está fazendo. Exato. Né? Então, tem clientes que querem que o advogado se posicione de determinada forma. Então, você precisa se adequar ao seu cliente. Né? Por exemplo, é uma opinião minha, isso é muito pessoal. Eu tenho escritório em Campo Grande. Né? E o objetivo que nós abrimos o escritório em Campo Grande foi porque eu percebi que os políticos buscam advogados eleitorais em Campo Grande porque o Tribunal Regional Eleitoral está lá, o Tribunal de Contas está lá. Então, eles têm essa preferência. Não significa que um advogado de Campo Grande seja melhor que um advogado do interior, jamais. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos se adequar ao que o cliente quer. Né? Abrir um escritório em Campo Grande também foi fundamental. Né? Eu já percebi que eu fechei vários contratos com políticos por saber que eu tenho escritório lá, que nós atuamos perante os tribunais, né? E temos bons resultados. Então, eles pensam, né, que é algo positivo e acabam preferindo contratar um advogado de lá. Mas nós temos clientes, para você ver como que é o empreendedorismo jurídico, nós temos clientes de outros estados, que eu nem conheço pessoalmente. Então, tem clientes que são mais arrojados, eles acabam acompanhando o nosso conteúdo na internet, entram em contato e acabamos ali firmando parcerias duradouras com esses clientes. Né? Aí depois vai do advogado de saber manter esse cliente, cuidar do cliente para que ele fique no escritório e comece a indicar para outros e assim a coisa vai andando. Né? É legal essa estratégia aí de você estar onde seu público está, né? Do advogado do Dia de Família tem que estar no Tinder, né? Porque é lá é a fonte de receita dele. Mas legal, Eduardo. Tomar mais um Teres aqui para a calibrada. E esse passo importante de você ir até onde os seus possíveis clientes estariam foi tomado assim depois de quanto tempo, mais ou menos, de carreira que você estava? Olha, os 3 anos iniciais, como eu disse, eu pensava em fazer concurso. No outro dia eu já queria ser advogado, porque fechava um bom contrato de honorário e falava, não, agora eu vou ser advogado. Sim. Né? Então, eu acredito que foi do quarto... Em 2016 a gente formou, 2016. Então vai para 5 anos. Né, foi ali por volta do 4º ano. Do 4º ano. Do 3º para o 4º ano ali que realmente o escritório começou a crescer e nós começamos a ficar conhecidos na área política. Né, e aí começamos a atuar no estado inteiro, fizemos diversas campanhas eleitorais. E é um ponto importante até porque tem poucos advogados que militam nessa área política e é uma área excelente porque não tem muita concorrência. São poucos advogados especialistas nessa área. E tem vários nichos, várias especialidades dentro do nicho político. A própria área penal, tem políticos que respondem criminalmente. É uma excelente área também para os advogados que são criminalistas. A área de direito administrativo, você trabalha com improbidade administrativa. Você trabalha com defesas nos tribunais de contas. Trabalha com cassações perante as casas legislativas, né? E também na justiça eleitoral. Né? A justiça eleitoral é uma justiça muito rápida e realmente exige muita especialidade para trabalhar com ela. E trabalhar com o nicho político é totalmente distinto de trabalhar com qualquer outro público. Né? Porque o advogado, principalmente numa campanha eleitoral, ele precisa permitir que o cliente dele faça política sem permitir que ele cometa ilegalidades, orientando ele da forma correta. Né? E o advogado não pode travar o cliente. Ele tem que estar muito atualizado nessa área, porque ele dar mais chances de êxito dele numa campanha, por exemplo. Então, uma área excelente para quem não sabe ainda uma área para atuar. A área eleitoral é uma área excelente, uma área muito boa. Até porque, na política, existem estratégias políticas que todos os políticos usam. E aí tá lá o advogado
É como se você estivesse na coleira, né? Uhum. Peraí, pode um pouquinho mais, pode um pouquinho menos. Vai um Exatamente. pouquinho mais, vai um pouco menos. Ele conversa com todo mundo. Ele conversa com o marqueteiro, político, ele conversa com todo mundo. Menos com o advogado. Ele vai porque já está com medo de falar com o advogado. Porque o advogado vai falar para ele não fazer aquilo. Entendeu? Sim. E aí, obviamente, a legislação eleitoral mudou muito. Hoje é possível fazer muito mais campanha do que era antes. Mas ainda nós não estamos no momento certo. Falta evoluir muito ainda na nossa democracia. Mas... Sabe uma involução que eu achava legal? Hum. Comício. Showmício. Show. Showmício era legal. Hoje já não pode mais. Hoje já não pode mais, mas era legal. Cara, muito bacana ver uma pessoa assim, faz pouco tempo, é uma carreira ainda curta, mas bastante promissora e já viu que tem bastantes frutos, né? E é importante a gente mostrar, inclusive, para os nossos colegas advogados que nos seguem, que acho que toda a nossa profissão ela se alterou, né, de uns anos para cá. Toda essa questão da jovem advocacia, dessas estratégias do marketing digital em si, onde pessoas como nós aqui, utilizando desse marketing digital, trazendo para o nosso campo, para o nosso espaço, obedecendo várias e várias vezes, porque querendo ou não, às vezes a gente pode até escorregar um pouquinho no nosso código de ética, é normal, porque a gente não sabe o que eles querem dizer de fato, o que pode, o que não pode, e acaba incorrendo algumas vezes em equívocos. Mas é algo que vem crescendo muito, né, cara? Muito mesmo, e trazendo bons frutos, inclusive para vocês. Eu acho que através do marketing digital ali, né, da sua presença digital, você conseguiu expandir para outros estados, né, também. O que eu percebo dos advogados? Alguns começam a fazer marketing digital. Primeiro que já não escolhem o público correto e já dá erro aqui, né? Uhum. Mas eu vejo que eles procuram, muitas vezes, resultados muito rápidos. Uhum. Então, eu percebo que eles acham um vídeo no YouTube explicando sobre marketing jurídico, falando o que tem que ser feito. E ele pega, por exemplo, uma área tributária, ele quer ser especialista na área tributária, recuperação de PIS e COFINS, por exemplo. Uhum. Para você fechar um contrato desse com um cliente, geralmente, você vai precisar de várias reuniões. Ou com um político, um processo de alta complexidade. E ele publica uma informação no Instagram, no Facebook, e ele já quer resultado. Então, tem áreas que não tem tanta reversão de forma rápida, porque ela demanda algo a mais. Mas o que eu percebo? Você conhece um cliente tributário, por exemplo, ou um cliente político. Você vai falar com esse cliente político, ele muitas vezes não vai olhar uma publicação e vai contratar aquele advogado, porque falta confiança, falta amadurecimento com aquele advogado ainda. Mas às vezes ele vai fazer o seguinte: ele conheceu você, ele gostou, ele vai pesquisar suas redes sociais. E aí a importância para esse tipo de área de ter o quê? Do seu offline estar em consonância com o online, entendeu? Então, tem áreas que não é o problema da vida do cliente. Por exemplo, um atraso de voo. Às vezes ele viu uma publicação ali patrocinada, que hoje é permitido pelo Código de Ética, e ele já se sente satisfeito, ou por uma mera indicação de um cliente. Ele olha o Instagram, o Facebook e acaba contratando. Só que tem áreas que demandam mais amadurecimento, mais confiança, porque é um problema muito grave do cliente. Então, o advogado tem que entender isso, e não querer resultado da noite para o dia, que não é assim, né? Ele até pode acelerar os resultados, né? Eu acredito que eu poderia ter resultados melhores antes, né? Nesses 3 anos aí que eu fiquei meio confuso, mas tem gente que consegue muito mais rápido que isso, né? Mas é um processo, É um né? processo. Como você está falando, cada um né? tem o seu- Erro e acerto. Sim. Quando você vai testando uma estratégia e você derrapa aqui, você vai adequando isso, né? Até você encontrar um ali que, não, eu acho que é isso aqui, Sim. né? Eu percebo isso. E às vezes ele está no canal errado, se comunicando com o cliente, que não é o cliente dele. A linguagem, talvez, a né? própria linguagem, exatamente. A própria linguagem. Se o cara ficava fazendo um vídeo técnico, Uhum. é igual o pessoal pergunta, por que vocês não fizeram um podcast jurídico, né? Aham. Falei, cara, nem eu aguento ficar assistindo um É. podcast jurídico. Imagina uma pessoa que não tem uma formação na área. Então você tem que conversar a linguagem do povo ali, Aí né? tá rodando o feed lá, chega um cara de terno lá e fala:
Hoje nós vamos conversar sobre a restituição do PIS e COFINS. A modulação dos efeitos. A modulação dos efeitos. O cara nem vai ler, nem vai ouvir isso aí. Tava vendo esses dias aqui, imagina a gente chegando e falando assim, hoje a gente vai conversar sobre o quê? Repristinação. Quem que vai querer ouvir sobre repristinação? Ninguém vai querer ouvir sobre isso. É claro que o advogado nunca pode perder a seriedade da profissão, só que nós temos que evoluir e o advogado, ele vive de advocacia, ele precisa vender o seu serviço, obviamente, dentro do código de ética. Tem pessoas que nem gostam de usar esse termo vender, mas nada mais é do que uma venda de um serviço. Todo mundo é vendedor, né? Todo mundo é um vendedor. Tem que parar com essa uma besteira, cara, achar que vender é algo ruim, vender é algo... Todo mundo vende, não importa. Exatamente. Quando você fala de um produto para uma pessoa, fala, nossa, eu comprei esse copinho aqui, ó, lá na Black Erva. Cara, olha só a qualidade disso aqui. Você nada mais está fazendo é um processo de venda. Lógico. Ainda que inconscientemente. E é engraçado, né, Eduardo, que lá nos Estados Unidos, lá você encontra na fachada os carros com aquela publicidade com som, né, falando de escritório de advocacia. Sim. São mais evoluídos, né? Mais evoluídos. Cara, do jornal ali, você vê. É verdade. Você vai vendo perfis, assim, com postagens jurídicas de advogados lá. Mano, é muito mais explícito, né? É explícito. Resolve o teu problema aqui, liga em tal lugar, manda tal e-mail, falando qual o problema que ele resolve. Já o aspecto comercial. Aspecto comercial. Sim. Exato. Só que assim, você vai ver influencers jurídicos lá nos Estados Unidos. Tem muito menos seguidores do que influencers jurídicos aqui, mas ganham trocentas vezes mais do que os jurídicos daqui, entendeu? Talvez os jurídicos daqui não ganhassem tanto dinheiro com a advocacia, entendeu? Porque tem essa também. Ganhavam dinheiro e tal, mas não é aquela coisa. Foi pro jurídico na digital e aí deu uma estourada. Lá não. Lá, cara, pro advogado sair do escritório dele é uma pauladinha já. E lá não tem choro. Sim. Ou não é e acabou. Não é igual aqui que o povo fica, né, com esse problema de aviltamento de honorários. E tem muita crença mesmo negativa, né? Porque tem advogados, você fala área previdenciária, por exemplo, aposentadoria de um idoso. Fala, esse idoso não vai estar na internet, não vai contratar. Tem escritórios do Brasil 100% digitais na área previdenciária, que faturam milhões na área previdenciária. Totalmente digital. Então, falta para os advogados abrirem um pouco a mente, né, e empreender mesmo, de fato. Né? Escolher uma área de atuação aí para se destacar. E conforme o escritório for crescendo, ele pode optar por abrir outras áreas. Né? Aí é outro assunto. A questão na minha opinião, a primeira coisa é colocar uma área como principal, porque é essa área que vai trazer clientes. E esses clientes, por exemplo, nossos políticos, às vezes ele é um médico, ele tem uma clínica, ele tem um problema jurídico, ele vai procurar o nosso escritório. Não significa que eu vou fazer, porque eu não sou especialista, mas eu tenho uma equipe para isso, seja de associados, sócios, parceiros. Né? Às vezes ele tem um problema criminal que não tem nada a ver com questão política, um divórcio, por que não? Né? E aí, em razão da confiança com o advogado, ele acaba procurando aquele advogado. E aquele advogado vai depender dele como que ele vai organizar o escritório dele para atender outras áreas, ou vai indicar alguém, né? Então, acredito que falta essa mente empreendedora e também atender o país inteiro. Né? O nosso escritório atende clientes praticamente do país inteiro. Nós temos clientes em São Paulo, no Mato Grosso, no Paraná. Né? Então, é algo que os advogados precisam abrir um pouco a mente, não só na cidade dele, nas cidades vizinhas ali, para o Brasil inteiro. Então, tem áreas ainda que dá para escalar de forma gigantesca. Eu acho que essa safra nova, né, já está com a nova mente, né? Porque, pelo menos, colegas, assim, que saiu da nossa geração, viraram blogueiros, né? Que para os advogados mais velhos, isso aí foi algo bizarro. Foi. Algo para... merecedor de ser uma piada no meio deles, né? E não faz muito tempo, né? Pois muito tempo. Eu tenho amigos que nunca aconteceu comigo por fazer uma publicação, gravar um vídeo, escrever um artigo e publicar, mas eu conheço alguns advogados que por ter essa mente empreendedora, de começarem a produzir conteúdo, já tiveram problemas com pessoas tirando sarro, né? E tem pessoas que não lidam bem com isso. Inclusive, ele tá nessa sala aqui. Você também. Mas tem outros. Coitado do Alisson. Poxa, cara. Deixa eu gravar meus vídeos, mano.
Pô, É? eu era o advogado youtuber, depois foi o advogado podcaster. E assim é a Podcaster. vida, né? É. É a vida. É a vida, cara. E essa é a mudança que, eu não sei, acho que é uma questão de cultura, tempo, né? Na época que eles entraram na advocacia, muito provavelmente as coisas eram mais punk. Era só abrir uma porta, né? Aí É. o cara se formava, abria uma porta, botava uma placa ali e esperava. Os tempos mudam e as pessoas não querem mudar junto, né? E principalmente, e alguns filhos foram herdando o escritório dos pais, porque essas pessoas eram mais fáceis. Agora, eu tenho família da área jurídica, mas são formados em direito, são advogados, mas que não trabalharam na área. Então, quando eu comecei, foi sem nenhuma indicação, sem herdar clientes de nenhum escritório, né? E hoje em dia, para o jovem advogado que não tem muitos contatos, que não tem essa herança de clientes, o marketing jurídico está aí para isso, né? E aí que incomodou muita gente, né? Incomodou bastante. Exato. Porque, assim, antes era você falar que você era advogado ou você ter uma família jurídica e isso já te garantia, acho que 50% de fechamento de um contrato. Ou até mais, né? Às vezes 75%. E você não precisava demonstrar seu conhecimento técnico jurídico. Não era necessário. Seu nome, seu sobrenome, sua família já dava esse status. Com o marketing jurídico, com esse marketing de conteúdo, as pessoas começaram a ver que, peraí, aquele advogado medalhão me falou alguma coisa. E o advogado que estava lá na internet, que me passou esse conteúdo, falou outra e me deu base, me deu um fundamento. Puxa, será que esse cara novo aí não tá certo? E aí começou a angariar cliente para ele, pro novo. Foi indo pro novo e foi saindo do velho. Eu já vi advogados assim, medalhão, cara, tipo assim, reclamando nesse momento pandêmico. Reclamando muito, né? Falando até pedindo auxílio para a OAB. E eu acredito que a OAB devia sim dar um auxílio. Talvez trazer pessoas novas para auxiliar esses mais velhos a entrarem no mercado digital, pô, é uma saída legal. Sim. Né? E eu vi advogados que há anos aí, tipo, patinando nessa época de pandemia. E eu acho que, pra mim, cara, como jovem advogado, 2020 foi um dos melhores anos pra mim na advocacia. Eu ia falar a mesma coisa. Pra mim também, não só pela questão de 2020 ter sido um ano eleitoral, mas em demandas políticas que não estavam ligadas diretamente à campanha, cresceu muito. E advogados que trabalham na área empresarial, quantas quebras de contrato, por exemplo, que ocorreram em razão da pandemia. Então, para o advogado, a demanda aumentou, né, na minha visão. Então, Sim. depende, né? Para qual advogado? Porque... Se esse advogado mais antigo tivesse esse conhecimento de entrar nas áreas corretas ali, de aproveitar o momento pandêmico também para poder atuar, não, eles esperavam que era a mesma coisa de antigamente. Vão vir clientes no meu escritório, eu vou abrir o escritório e tá garantido. E então, clientes também, você pega escritórios de médio porte, eles começaram a receber clientes dos grandes escritórios. Porque a empresa, por exemplo, começou a entender que ela estava gastando muito dinheiro com um advogado. E ele falou, não, eu preciso reduzir os custos. Vou para um escritório menor. Então, os escritórios menores começaram a ganhar clientes dos grandes escritórios também. Foi algo que eu percebi, né, nessa situação de pandemia. E principalmente aqueles que estavam preparados, né, com marketing, né, bem estruturados, com uma estratégia de negócio. Porque a advocacia é um negócio. E ela tem que ser vista dessa forma. Acho que quando você abre uma sociedade, você abre um escritório, você tem que pensar nesse teu escritório como uma empresa. Ela é uma empresa e eu tenho que fazer funcionar como uma empresa. É isso que muitos não entendem ainda. E aí acaba depreciando também a advocacia. Porque a advocacia não fica em primeiro plano, fica em segundo. Eu tenho um negocinho aqui, eu tenho outro negocinho ali. E quando sobra um tempo eu advogo para alguém ali. Nunca é o primeiro plano. Eu e o Alisson aqui, por exemplo, a gente faz o podcast, a gente tem os nossos negócios, mas o grosso mesmo lá, o bolo grosso de tudo que a gente faz é da advocacia, nosso trabalho principal, né? Então a gente leva a sério. Às vezes fica bastante pesado pela nossa carga horária de trabalho, do podcast, mas sempre veio daqui, entendeu? E exige muita dedicação, né? Muita. E depende muito até mesmo do modelo de negócio. Tem escritórios de advocacia que trabalham no volume, em muitas causas, né?
O nosso escritório, por exemplo, atua em poucas causas, mas é uma dedicação muito detalhada, muito aprofundada de cada caso, né? Então, é uma advocacia de detalhe mesmo. Uhum. Então, nós preferimos, no nosso modelo de negócio, cobrar mais caro pelo serviço, mas não ter tantos clientes. É uma estratégia. Agora, tem uma outra estratégia que também funciona, de você ter vários clientes e cobrar um valor menor, mas tudo é uma questão de estratégia, de modelo de negócio. E que o advogado tem que ter essa visão, porque ele sai da faculdade e abre uma porta, igual você disse, né? Abre uma porta e senta na cadeira e os clientes não chegam. Foi o que aconteceu comigo no começo, quando eu abri o escritório. Era difícil aparecer um cliente. E quando aparecia, era um caso que não era muito interessante. Aí aparecia um caso pequeno de divórcio, uma causa pequena de outra área, enfim. E aí nós não tínhamos foco. E aí, sem foco, o escritório não cresce. Não tem como crescer. Eu concordo com isso, cara. Concordo. Acho que, a partir do momento que você tem um foco de área de atuação, e sabe uma coisa, é verdade, você me lembrou. Uma coisa que as pessoas não fazem, principalmente advogados, e que é tão simples, falar que é advogado. Já viu tanta gente que você conhece ou conhecidos que não sabiam que fulano era advogado? Acho que isso é uma coisinha simples que muda todo o jogo. As pessoas te conhecerem, falar assim, você é Eduardo é advogado. Né? Lembrar, quando vinha a caixinha lá na tua mente, Eduardo é advogado. O Alisson é advogado. O Baez é advogado. Está na mente do cliente, né? Estar na mente. Tudo com moderação. Mas, por exemplo, uma estratégia que eu uso. Eu tenho uma lista de políticos que eu conheço no meu WhatsApp. Uhum. A cada 15 dias, eu gravo um vídeo e mando naquela lista de transmissão. Então, eu estou constantemente na cabeça deles. Quando eles tiverem um problema, eles vão lembrar de mim. E o que eu publico não é vendendo, falando me contrate. Não, o que eu publico é uma explicação, uma alteração que aconteceu na legislação que vai impactar na vida deles, né? Então, e direto, em razão de estar na mente deles, quando eles precisam de um advogado, acabam lembrando do nosso escritório, né? Perfeito, cara. Aquele negócio, me contrate que você vai ser eleito. Quando chega um áudiozinho ali, ó, contrato. Pô, cara. E hoje teu escritório lá conta com quantas pessoas? Tem sócios? Como que é a parceria? Hoje, eu sou o único sócio, né? Mas nós temos alguns associados e muitos parceiros para atender as outras áreas, né? Porque, como eu disse, como é um modelo de escritório de advocacia eleitoral que nós trabalhamos mais no detalhe, você não precisa de muitos advogados em quantidade. Então, nós trabalhamos com grandes advogados. Então, nós temos causas em Brasília que o nosso escritório conta com advogados experientes que trabalham no TSE, que trabalham no STF, no TRE, aqui em Campo Grande, por exemplo. Então, o nosso escritório não tem tantos advogados. Eu diria que é uma equipe assim, com secretário e tal, em média de 10 pessoas. Fora os parceiros, né? Então, nós temos advogados, como aparecem causas de outras áreas, nós assumimos alguns processos. Então, nós mandamos para outros advogados, caso não nos interesse. Tem casos que não é do nosso perfil, né? Então, nós passamos para outros advogados parceiros. Mas nós temos na nossa equipe essa média de advogados. Legal. Tem alguma outra pergunta que eu tenho aqui? Pode fazer. Uma outra coisa que eu sempre vejo, assim, que advogado, ele pena muito, inclusive por isso que eu acho que vem de familiares, de pessoas mais antigas, ou até mesmo um pouco da sociedade, a segurança financeira que é proveniente, segurança, né, financeira proveniente do concurso público. Para você, como advogado, como que é, ou como que foi você ter esse controle financeiro? Porque a gente não tem um valor exato que ganha por mês, né? É uma média ali e tudo mais. Às vezes ganha mais, às vezes ganha menos, mas como que foi para você? Assim? Eu me estabilizei financeiramente com a advocacia quando eu comecei a pegar casos grandes. Então, eu comecei a cobrar alguns valores mensais de alguns clientes para algum tipo de assessoria. E processo de cassação, por exemplo. Nós cobramos valores bem altos. Então, nós fazemos o quê? Eu comecei a parcelar para alguns clientes, o que é totalmente permitido. Então, começou a cair valores altos todo mês. E aí, eu comecei a ter mais. E aí, foi aumentando o que hoje, por exemplo, eu tenho 100% de tranquilidade financeira. Obviamente que não dá para saber exatamente qual o valor que vai cair naquele mês. Eu tenho uma previsão, mas fixo, eu consegui ter um salário fixo na advocacia, com esse tipo de área. Eu tenho.
né? Um bom salário. Então, mas isso depende do quê? Do modelo de negócio. Não, então, mas e o seu controle financeiro para você? O problema é assim, às vezes tem gente que ganha 50 mil no mês, mas torra 50 mil. Sim. Exato. Para advogado, para nós assim que somos jovens ainda, Porque não teve nenhuma matéria na faculdade ensinando sim. a controlar seu dinheiro, né? poxa, hoje esse mês eu ganhei 50 mil de honorários. Tá, e aí? O que eu faço? Vou comprar um carro? Tá entendendo? Não tem esse controle. Eu já fiz isso. Não, ativo e passivo. A gente Quem teve que nunca, né? a gente teve que aprender por fora, né, cuidar das nossas finanças. Como que você aprendeu? Foi na pancada? Foi na pancada. Porque quando eu saí do cargo, por mais que o salário era bem baixo, eu não tinha nada de despesa. E aí eu falei, decidi advogar. Aí já comecei logo a construir um escritório, fiz um escritório bacana lá. Já comecei a alugar escritório em Campo Grande, sem qualquer previsão de entrada de receita, totalmente mês a mês, tinha que ganhar aquilo lá. Foi meio que na louca mesmo, meio né? na louca, sem qualquer. Hoje, por nós conseguirmos fechar bons contratos, eu consegui me equilibrar, né? E agora nós só estamos crescendo. Então eu comecei a analisar a margem de crescimento do escritório. Nesse ano, todo mês aumentou. Você falou 50 mil, não teve um mês que foi menos. Agora nós conseguimos controlar e sempre mais do que no mês anterior. Mas isso demanda muito trabalho, porque fechar contratos altos não é uma coisa fácil, né? Imagina. Então, isso demandou muito trabalho. Agora que nós estamos colhendo os frutos desse trabalho que nós começamos a fazer há um tempo atrás, né? Mas é muito difícil o advogado ter controle financeiro, porque ele não tem realmente um salário fixo, né? Por isso que eu pensava em fazer o concurso. É por isso que a gente fala que ser advogado é como se fosse praticamente ser um empresário. Empreendedorismo puro. E você assume todos os riscos do negócio. Exato. Né? Se você não trabalha, você não recebe, você não tem um salário. Eu acho muito legal, igual você disse, eu não tenho nada, acho bacana quem quer prestar concurso, ir por essas áreas, mas acho que tem que ter vocação, acho que a pessoa tem que querer aquilo e não pelo dinheiro, né, ou pela estabilidade, porque também é uma falsa estabilidade, né, gente? Sim. Pode ser uma estabilidade, às vezes chega a ser financeira, mas não é uma estabilidade, às vezes, psicológica para quem não gosta. Sim. Mas eu acho muito bacana um conceito que o Zanoni, conhece o Zanoni? Zanoni Júnior? Ele fala um conceito assim: nós como advogados, nós saímos do absoluto zero. Quando a gente se forma e quer ser advogado, a gente não tem um escritório, a gente não tem uma sala, uma cadeira. No máximo a gente tem um computadorzinho velho lá no começo para começar alguma coisa. E aí ele faz uma crítica, mas não é uma crítica assim por criticar, a quem presta concurso público, para defensor ou para procurador, né? Para promotor no caso. Quando ele passa no concurso, ele pode ter estudado, beleza, mérito dele. Mas quando ele passa no concurso, ele vai ser nomeado, ele vai entrar, tem lá uma mesa para ele, um computador, vai ter um assessor, vão ter pessoas que vão poder auxiliar eles, e aí ele fala, eles estão na gaiolinha de ouro. Você, advogado, não. Então, tem que se dar valor à sua advocacia. Você tem que cobrar um valor justo pelos seus 5 anos de faculdade, por todos os livros que você teve que comprar, pelos cursos por fora que você teve que fazer, especializações, pós, mestrado, doutorado. Então, eu acho que falta isso, o advogado parar de fato de ser burro, parar de ser burro e começar a ser justo com a sua advocacia. Eu acho que aí muda para todo mundo. E tem que ter vocação mesmo. E você percebe muitas vezes juízes saindo da carreira e indo para a advocacia, né? Porque financeiramente, se você for um bom advogado, você vai ganhar mais. E o cara fez o concurso, muitas vezes, pela questão financeira. Aí ele começa a olhar e fala, não, o advogado ganhando milhões aí, é para lá que eu vou também. Porque ele fez e não tinha vocação para isso, né? Agora, quem tem vocação não vai para a advocacia, porque é a vocação dele, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, Exato. tá ótimo. E é uma carreira muito bonita. Muito bonita. E ele vai fazer um trabalho muito bom na carreira pública. A gente vai ser muito bem tratado quando for chegar a conversar com um agente público. Todo mundo ganha, só que tem que ter a vocação, de fato. Tem que ter vocação. Eu ia te perguntar se o teu escritório já sofreu com algum tipo de questão de aviltamento de honorários. Provavelmente... explica aí pra galera o que é aviltamento. Então, galera que não sabe o que é aviltamento de honorários, é quando um advogado ele cobra abaixo da nossa tabela, porque nós temos aqui uma tabela
na ordem, né? E muitas das vezes a gente, entre aspas, fala que tem um advogado que se prostitui e cobra ali 50 pra fazer uma diligência, pra fazer uma audiência, cara, R$50. Eu não consigo mais nem falar que se prostitui, sabe por quê? Ah, Porque tem prostituta que ganha mais que advogado. exato. Então, às vezes, né? Então, Essa banalização aí dos honorários. exato, é banalização. mesmo. Se você já sofreu sobre isso, né? E que conselho você dá pra pessoa que assiste isso e faz esse determinado tipo de aviltamento, né? Isso aí acaba prejudicando a carreira como um todo, mas... Então, como eu disse, como o nosso escritório, ele é especializado, os nossos clientes são mais selecionados. Só que, com certeza, vão clientes de outras áreas lá. E nós atendemos. Se for o caso, vamos ver se vamos indicar alguém, enfim. Aí, esses clientes que vêm de forma não selecionada, vêm de forma aleatória, esses aí sim já vieram com essa proposta, falando que o advogado X cobrou tal valor para eu fazer um pouco menor, né? Mas lá no escritório nós não aceitamos esse tipo de questão. Nós cobramos acima da tabela da OAB justamente por ser o nosso modelo de negócio. A tabela da OAB não é referência para nada, na minha opinião. Importante Você falar tem isso. que analisar o custo do seu escritório. Exato. É um valor totalmente aleatório, né? Não tem como você se basear naquilo. Mas é uma regra, não pode cobrar menos que aquilo, né? Em tese, né? Não poderia. Então, lá no escritório nós não aceitamos isso, mas depende muito do modelo de negócio. Mas isso prejudica demais a profissão, né? E o advogado tem que se dar valor, igual o Baís falou, né? Será que numa uma questão de uma crença limitante, talvez, do advogado que pratica esse aviltamento, Com uma certeza. questão de limitação, a pessoa chega o cliente, ele talvez não saiba como fechar um honorário mais caro. Exatamente, às vezes não é culpa dele, porque como nós não tivemos esses conhecimentos, chega o final do mês, o cara tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta. Exato. Chegou lá o cara quer pagar 3 mil num serviço que vale 15, o cara vai fechar, entendeu? Eu vou pagar esse mês, já tô livre, vamos ver mês que vem, entendeu? Então Isso que eu ia acontece. falar, eu não chego a ter uma crítica com relação ao advogado que cobra menos. Porque a gente não sabe da realidade que ele tá passando. Às vezes é um advogado, cara, que tem 3 filhos ali e tem que pagar a conta no final do mês. Então, no desespero, algo que ele teria que cobrar justamente R$4.000, ele cobra 1.000. Poxa, eu não vou criticar o cara, porque eu também não sei dessa realidade. Mas eu acho que deveria existir mais incentivos da própria classe ou da própria pessoa ir atrás de como ir aumentando gradativamente a sua cobrança de honorários, né? Porque senão isso vai ficando ruim para ele mesmo, porque ele vai começar a ser conhecido como o advogado de quinhentão, o advogado de milão. E isso é feio para a advocacia dele, para a carreira dele, porque ele não vai conseguir se sustentar. Quem que vai pagar as contas no final do mês cobrando R$1.000? Tipo, eu tô dando um exemplo, gente, porque tem casos que é mais, tem casos que é menos. Mas cobrando R$1.000, ele não vai fechar a conta do mês, ele vai ficar sempre patinando. E aí, Exato, né? gente? E às vezes é que as pessoas não entendem, né? Que dependendo do processo for por litigioso, é anos trabalhando. Anos trabalhando. Então a pessoa às vezes paga milão, cobra milão, e vai trabalhar por 5, 6 anos dentro de um Vai processo. pagar para trabalhar, né? Vai pagar pra trabalhar. Porque a hora que ele vê o custo da hora, do tempo que ele vai precisar desempenhar aquele Exato. serviço, não vai fechar o cálculo. Então isso pode, de certa forma, de uma forma imediata, pode suprir a necessidade dele, mas a longo prazo vem uma bola de neve, uma avalanche pra cima dele. E eu acho que daí muitos advogados acabam quebrando. Sim. Porque você imagina tomar conta de 100, 200 processos que você já recebeu e você tem que ter tempo exclusivo para aquilo e você não tem mais tempo para pegar outros casos novos, né? Então vai virando uma bola de neve negativa, né? No caso desses. O estoque do advogado é o tempo dele, né? Exato. Então, se ele tiver uma boa gestão e começar a ter vários clientes, ele vai precisar contratar outro advogado. Para ele focar, porque se ele tiver essa mente empreendedora, em conquistar novos clientes. Então, essa questão dos honorários é uma situação complicada. Mas eu vejo que tem advogados que começam a ganhar dinheiro, eles precisavam investir no escritório, né? Para continuar crescendo. Então, o problema está muitas vezes aqui. E aí começam a surgir casos e ele começa a cobrar valores não compatíveis com aquilo e acaba não conseguindo nem manter a estrutura do escritório, né? Exatamente. Eu acho muito legal essa estratégia que você adotou
de você selecionar os clientes, de você manter o padrão de qualidade. Por quê? Porque você tem toda a atenção, né, naquele cliente. Por mais que você cobre um valor um pouco a mais, o cliente tem a sua atenção. Simplesmente isso. Você pode dar atenção, você não vai precisar ficar como muitos advogados, às vezes, eles são taxados de, poxa, o advogado nem me responde no WhatsApp, eu mando para ele não me responde, ou ele demora demais para responder. É uma das maiores reclamações, né? A falta de atenção ao cliente. Falta de atenção. Só que, mesmo assim, ainda tem escritórios que têm um modelo de advocacia que trabalham com muitos processos. Só que eles têm uma gestão tão boa que eles conseguem manter esses clientes. Só que a maioria das pessoas não consegue. Já tem um número ali alto de processo, já não dá atenção para o cliente. Não consegue, né? É humanamente impossível, né? Para alguma pessoa assim que tá sozinha, pega o mundo, abraça o mundo e não consegue dar atenção para ninguém. Né? E o cliente, ele quer atenção, né? Exato. Acima de tudo, eu lembro que tinha um professor que falava que, além de advogado, você tem que ser psicólogo, né? Tem que ser Conversar tudo, com a né? pessoa. Muitas Das vezes a pessoa só quer desabafar com você. Quantas vezes eu já atendi cliente que ele não contava um problema jurídico, ele só queria desabafar com alguém, né? Eu tenho um cliente que direto vai atrás de mim. Ele me liga e aí eu falo o que foi, já fico preocupado, né? Falei, será que aconteceu alguma coisa, um problema? Aí eu vou ver, ele quer tomar tereré. À noite, né? Ele é meu amigo também, mas ele é cliente, sabe? Aí na verdade, ele acabou virando meu amigo por ser cliente, né? Então tem muito disso e valoriza muito isso. Sim. E ele vai te indicar com muita vontade para outras pessoas. Deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Tem uma cliente minha que a gente começou num processo criminal e tudo mais, aí sempre nos comunicando, eu passando informações e ela passando informações. Essa cliente, ela pensou até em fugir para outro país, eu falei, calma, muito desesperada, sabe? E a gente teve essa relação. Nesse desenrolar dessa relação nossa, assim, de cliente e advogado, a gente acabou tendo uma amizade, aí ela casou novamente, e de repente, num dia eu tô lá no escritório, ela me mandou uma mensagem, doutor, posso ligar pra você? Eu falei, pode sim, liga aí. Ligou, então, eu não ia te falar assim, mas eu tava conversando com meu marido e ele pediu pra falar pra você. Então, eu tô grávida. Aí eu falei, opa, legal, parabéns, que bom, né? Falei, então, mas ele me falou, mas eu não sei se eu precisava te contar, mas acho que eu precisava te contar, né? É muito legal esses episódios que acontecem, né, na advocacia, quando passa só de cliente para advogado, que a gente acaba sendo tudo, terapeuta, psicólogo, amigo. Nossa, bacana. Eu, uma vez, teve um caso engraçado, né? Eu fui resolver uma questão de inventário lá no Mato Grosso e tava uma loucura, né? Briga de fazenda e tal, pessoas se matando. E eu, como sou um advogado folgado, né? Certa noite, um calor, Cuiabá, torando lá. Eu e o Christian dentro da piscina do cliente. Tiramos o terno e ó. Só que aquele negócio, né? O cliente acabou se tornando tão amigo, assim, né? Da relação, que tipo, a gente teve essa liberdade, entendeu? De fazer uma coisa dessa. Então, você conta, as pessoas acreditam, né? Mas... Eu já fiz dessas aí também. Tem um cliente que tem um apartamento na praia, sabe? Mas não vou descrever o apartamento aqui, mas é um apartamento que vale 5 milhões. Só pra você ter ideia, o padrão do apartamento. Esses dias eu fui e fiquei lá, entendeu? Tranquilo. Olha, ele exigiu que eu ficasse lá. Eu podia ficar no hotel, mas eu falei, já que ele, né? Não, Eu tenho um cliente, inclusive, né, que é lá da Espanha. Ele sempre fala assim, o dia que você for pra Europa e você não for pra Espanha, você tá ferrado comigo. Então, aí ele gravou um vídeo mostrando assim, esse daqui vai ser o teu quarto quando você vir aqui. Aí ele abriu a janela, vista pro mar, assim, cara, outro nível, assim. Você então, faz amigos, né? Você faz amigos, cara. Então, Eduardo, você falou aqui algumas estratégias, né, sobre como que o teu escritório trabalha. Questão relacional, assim, networking, porque uma vez eu fiz um curso do Rodrigo Padilha, você deve conhecer, né? Sim. Eu acho que foi um dos precursores aqui do Brasil em relação ao empreendedorismo jurídico. E ele fala muito em relação daquele livro Tribos, né? Ele não tem tradução em português, mas se fosse ia ser Tribos. Que fala que as pessoas, como você falou, né? Você tem que estar onde seu público está. Isso nasce um senso de comunidade, né? Então ele deu um exemplo uma vez de um advogado que ele gostaria de pegar o público
que gosta de andar de moto, os motoboys. Uhum. O motoboys é outra coisa, né? Motoqueiro, melhor. Motoqueiro, né? Os caras vão ficar putos aqui se falar. Acho que tem que ser motociclistas. Melhor Os ainda, caras. é Melhor isso, ainda, mano. melhorou. Eu acho que motoqueiro também Exatamente. acho que é depreciativo, é verdade. Eu tenho um cliente, uma vez eu tava até meio cansado, eu falei que ele era motoqueiro. E ele não gostou, depois eu nunca mais esqueci. É motociclista. Desculpa, motociclista. Foi mal, motoqueiros. Oh, desculpa. Mas aí, só voltando, né? Então o cara, ele queria pegar aquele público. Então o que ele fez? Ele foi lá, comprou um coletinho, foi pesquisar, comprou uma moto e tentou buscar as formas de se integrar naquela comunidade. A partir de então, o cara só se tornou advogado daquele tipo de... daquele público dos motociclistas ali, né? Tem um escritório no Brasil, eu não vou me recordar o nome, mas eles só advogam para cervejarias. Ah, é? E O advogado deve beber muito, hein? e eles postam foto, parece que tomando cerveja, sabe? Olha ali. Então ele quer se identificar com o público, sabe? O teu escritório utilizou uma estratégia parizida desse daí? Por exemplo, de... Acho que eu vi. Em algum Já lugar. viu? Acho que eu vi em algum lugar. O Giovano já gostou, já tá querendo. Eu não sei o nome do escritório, mas existe. E aí, qual que era a pergunta? Qual foi a pergunta? Não, se o teu escritório já utilizou alguma estratégia nesse sentido? Acho que foi, né? Porque você tava lá no meio. Do Ou foi muito por prefeitura. osmose, não foi assim? algo pensado dessa forma, né? Mas aos poucos você vai estando no meio. Você vai participando de campanhas eleitorais, né? Por exemplo. E a cada campanha você conhece vários políticos, né? Por exemplo, eu fiz uma campanha recentemente que eu nem conheço os clientes. Conheci uma vez, praticamente. E aí, quando eu fui, eu conheci muita gente, sabe? E aí foram virando clientes. Então, você tem que estar no meio. Fazer campanha eleitoral, eu penso que é a melhor forma de quem atua na área política. Porque depois, eles vão ter demandas na área de improbidade, por exemplo, na área criminal. Mas a porta de entrada que eu verifiquei é você fazer campanhas eleitorais, assessorar campanhas. Eu vi um modelo uma vez desse sentido de angariar clientes, de um advogado que ele montava modelo de palestra para as empresas. Então eu não lembro qual que era o segmento dele. Lembrei, era de holding, né? Falar holding familiar e tal, essas coisas. Então o que ele fazia? Ele montava todo um roteiro como se fosse uma palestra, ele chegava pro empresário e botava todo mundo para assistir, como se fosse um grande evento assim. Então ele chegava porque ele mostrava o que? Autoridade, com expertise na área. E e legal que ele convidava muitos advogados também para participar, né? Porque querendo ou não, para a pessoa que abriu as portas para ele vai ser o cara cabeça. Ele vai ser o ponto de referência ali. Então, quando você pensar em holding, lembrei daquele cara, do professor lá, o palestrante. Então, eu achei essa estratégia muito legal. Esse é um ponto importante. Eu fiz muito isso. Eu fiz um curso de prática eleitoral quando eu estava começando ainda. E eu comecei a conversar com o meu professor do curso, né? Chegou um caso de alta complexidade, envolvia... Muitas vezes, nessa área, quando você está trabalhando no Tribunal de Contas, o assunto não é só jurídico, envolve questões contábeis e outros assuntos, inclusive. E eu pedi auxílio para ele, né? E aí nós trabalhamos em conjunto, até depois trabalhamos de outros casos. Então eu percebo que quando você começa a se tornar referência também, você fica referência para outros advogados, outros colegas advogados, que vão te procurar quando surgir uma demanda daquela área que você é especialista, né? E aí surgem parcerias também disso. Exato. Igual daquela parceria que a gente conversou em off lá de um amigo de São Paulo, surgiu assim também. Exatamente. Foi de um caso, cara, ele foi meu professor da pós-graduação, né? E foi assim, conversando com ele de uma carona, depois comentando de um caso, acabamos se tornando amigos e sempre essa parceria ali, conexão com São Paulo. Os advogados têm que pensar dessa forma, trabalhar em conjunto, não como concorrentes. Eu vejo que ainda tem advogados que olham com esse olhar de concorrência, né, de que um não pode ajudar o outro, e é totalmente ao contrário. Até mais do que concorrência. Inimigos. Inimigos. Sim, esse é o problema. Porque a concorrência, querendo, não é aquilo que a gente fala, né? É correr junto, né? Então, se a gente corre junto no mesmo objetivo, todo mundo querendo engrandecer a profissão, todo mundo está ganhando. Até aquele que tem menos clientes vai conseguir fazer o seu pé de meia, né?
Sim. O negócio é quando ele quer ser seu inimigo, quer criar uma rivalidade absurda que não vai levar ninguém pra lugar nenhum, entendeu? Isso que é Exato. complicado. Acontece. Ó, o podcast aqui, ele saiu do quê? Saiu de uma parceria na Exato. advocacia. Sim. Então, as parcerias. Se fosse para dar uma lição para as pessoas, assim, para os jovens advogados que estão entrando agora, eu acho que é mais até do que o marketing digital, mas é tentar perder a vergonha de conhecer novas pessoas, se desafiar. Falar, eu vou em tal lugar e vou tentar conversar com alguém diferente. Sim. E no meio da conversa eu vou falar que eu sou advogado. Sim. Aí outro dia eu vou numa festa com os colegas meus e vou falar que eu sou advogado. Criar essas conexões para as pessoas te conhecerem, né, offline. E depois você só amplifica isso para online. Sim. Acho que é a melhor estratégia para quem está começando, cara. E você também se interessar pelas pessoas. Se interessar você- pelas pessoas. Conversar de forma sincera, né? De Aham. as pessoas verem que você não tá ali só para vender alguma coisa, né? As pessoas fogem dos vendedores. Né? Foge. Tem que criar uma conexão As pessoas amam comprar, mas É. não gostam de vendedores. É tipo alguma coisa assim na frase, né? Sim. Exato. E, afinal de contas, todo mundo é um vendedor, né, Não cara? tem Isso jeito. que não tem jeito. Não tem jeito mesmo. E querendo ou não, assim, o ser humano, por si só, ele já é empreendedor. Porque quando o negócio aperta, o que as pessoas querem fazer? Algum negocinho para vender. Exato. Sempre, você já percebeu? Sim. Não tem para onde você fugir. Então, que tal você vender e estudar, aplicar estratégias para aumentar a probabilidade de você fechar uma venda? Eu vejo muita gente, inclusive a gente fez uma live com a Liz Mendes, que ela tem um perfil aqui em Ponta Porã, que é o Jopará Porã, que ela dá dicas, lições sobre o Guarani, né, o Jopará Porã em si. E aí a gente estava falando lá que tem muitos empreendedores que falam que o empreendedorismo não dá certo, que eu não consigo vender meu produto, que eu não consigo vender meu serviço. Aí você chega e pergunta para essas pessoas, você já leu algum livro sobre vendas? Você já leu alguma coisa sobre marketing? Você já tentou comprar um curso que seja, um curso básico de empreendedorismo? Aí você faz essa pergunta para a pessoa e a pessoa fala, não. Então como que você quer evoluir no negócio? Como você quer falar já que o teu negócio não dá certo? Se você sequer fez 10% do que é possível fazer. Né? Eu acho que falta um pouco de interesse da pessoa achar que não vão dar para ela. Ninguém te deu o que você tem hoje. Eu faço vários cursos. Né? A Né? gente tem que continuar estudando. Continuar. Né? E uma coisa que eu gosto de fazer também, não no ponto de vista negativo, eu gosto de estudar a concorrência. Nós falamos de concorrência, né? Porque você vê modelos de escritório que dão super certo. Sim. E você aprende com isso também, né? Exatamente. E é mais do que aquele... Acho que o Thiago Nigro que ele fala, que existem, acho que 3 posições de criação. E não é nem o inovador que dá certo. É um cara que ele pega essa inovação e melhora ela. Então, tipo assim, não foi ele que criou. Sim. Mas ele pegou o que foi criado Melhorou. e melhorou. Esse cara é o que fica mais rico. Sim. Entendeu? Não é nem o cara que inova. Eu achei muito interessante. É, só você ver o exemplo do Facebook. O que o Facebook tem, já, o Orkut já tinha. É, o Orkut já tinha. A única coisa que ele fez, ele melhorou, colocou um chat ali, conseguiu envolver mais as pessoas em comunidade. Exato. Já tinha Já comunidade. tinha comunidade, mas ele conseguiu fazer. Conseguiu ali, ia estar até hoje no mercado, né? E Facebook. depois o boom Sim. da venda de anúncios. Né? Exato, exato. Ali que foi o... Então é tudo a questão de comunidade, né? Pra você ver como Tudo. tá tudo envolvido, né, no empreendedorismo. Comunidade, networking. E quando a pessoa acha que ela aprende a organizar as ideias e centralizar ali, acho que tem tudo a crescer, né? Sim. Tem que colocar o projeto em qualquer negócio e eu vejo justamente isso. A advocacia, as pessoas não se preocupam em ver aquilo como projeto, criar uma estratégia e aplicar. Né? E querem resultados muito rápidos, né? E aí começam a fazer e acabam desistindo no meio do caminho, porque não tem aquele resultado imediato. Então tem que realmente executar o projeto, né? É muito difícil, né? Principalmente quando a gente não tem essa informação. Sai da faculdade, você não sabe nada sobre o que fazer, como vender. E a gente até tem um estágio, né, na faculdade, mas você não aprende nada do que realmente é. É muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. Só que é uma crença limitante das pessoas. Porque é difícil ser magro, é difícil ser gordo, é difícil ser pobre, é difícil ser rico. Tudo é difícil. Então, assim, acha o que é importante
e curta esse difícil. Porque no momento que você vai curtir aquelas dificuldades, né, nada vai te bater. Medos, preocupações, todo mundo tem. Tem que ter coragem para enfrentar e não parar, né? E aproveitando esse gancho que você falou de medo, Baís, como é que é a questão do teu mindset ali que você programou em relação, assim, que sempre a gente passa por alguma adversidade, né? A pandemia tá aí para falar para muitos, né? Você até deu o exemplo de alguns advogados que sobressaíram na pandemia. Como foi para você sempre deixar o seu mindset muito bem setado, não desistir? Porque basicamente tá tudo dentro da nossa cabeça, né? Com certeza. Nós temos que acreditar que nós conseguimos, né? Nós temos condições de chegar lá. E eu, depois que eu vi realmente que era ser advogado que eu queria, nada me parou. Continuei advogando e as coisas foram dando certo. E estamos até hoje aí cada vez mais animados, né? Com o crescimento do escritório, e vamos crescer muito mais ainda. Exatamente. Então, teu plano é expandir até onde? Qual que é teu plano? Qual que seria essa projeção para o futuro? Nelson Williams. O Eduardo daqui a 20 anos. O que você enxerga o Eduardo daqui a 20 anos? Então, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Daqui a 20 anos vou ter 47 anos ainda, vou estar novo ainda na briga ainda, né? Eu penso que eu quero que o meu escritório atue em todo o país. Não tenho intenção de ter estruturas físicas em todas as capitais, não é esse o meu intuito. O meu objetivo é atuar em causa de interesse nacional, causas relevantes, né? Como nós já atuamos em causas que têm impacto, que aparecem na televisão. Então, é uma vantagem da área política também, essas causas, porque elas estão na mídia. De uma forma indireta, acaba gerando um valor ao nome do advogado que trabalhou naquele caso, né? Nós não podemos usar de forma totalmente... de qualquer jeito, as redes sociais, as mídias, né? Mas é algo que impacta bastante trabalhar na área política, por exemplo. Então, o meu objetivo é ter um escritório que atenda o país inteiro, que seja conhecido, né, no país inteiro, e nós vamos estruturar para atender outras áreas também que não o setor político, principalmente o setor empresarial, né? Advogando na área tributária, nós vamos trazer advogados de outras áreas para ser um escritório completo. Certo. O que você acha, então, agora a gente entrou num assunto bem sério de crescimento aí, um crescimento exponencial, né, cara? Então, para fazer parte desse crescimento, você já pensou em começar a fazer dancinha no TikTok? Dancinha no TikTok. Eu não sei dançar, nunca soube, mas... Mas toca, nós podemos inovar. Eu toco guitarra mais ou menos. A gente pode fazer alguma coisa nesse sentido. O Alisson toca. Dá pra gente fazer algum projeto nesse sentido. Mas dançar, eu acredito que não. Mas dança, como que foi que você conquistou a doutora Giovana? Mas foi dançando tango. Uma dança clássica, né? Apaixonante, tango. Não foi fazendo... E agora, Giovana, ele dança alguma coisa com você? Dança sim. Você sente falta das danças dele? Sente? Essa última vez que a gente saiu, não dancei um sertanejozinho com você? Tô fomentando um divórcio aqui, você é advogado. Que maldade. Tô zoando. Isso aí, cara. Eduardo, a sua, assim, o que você falaria? Porque eu e o Alisson, a gente tem não sei, né, cara? Porque, querendo ou não, por mais que a gente queira fazer um podcast, ter algo digital, criar outros negócios, acho que a veia advocatícia, ela é muito latente. Muito... Não é latente que fala, né? Latente é oculto. E esses dias. Mas é muito forte essa veia da advocacia na gente. E a gente tem essa pretensão de trazer para novos advogados a possibilidade, tirar essa crença limitante de que a advocacia é extremamente difícil, que você só consegue entrar na advocacia e ter êxito se você tem nome e tudo mais. Não, a gente sabe que não é assim. Depois de 5 anos, geralmente o pessoal fala, né, que começa a ter retorno. Depois de 5 anos 10. que falam. Exatamente. E nós somos prova viva de que é possível, pelo menos, viver. Vamos dizer sobreviver. Está sobrevivendo ainda.
gente não chegou na parte de viver da advocacia e pá, tô aqui, ó, de asinhas e acabou. Mas a gente está sobrevivendo de boa. Então a gente quer trazer essa mentalidade. Qual que seria a sua lição que você falaria para alguém, um jovem advogado, saiu da faculdade ali, você falaria para ele assim, ó, faz isso aqui, confia. Qual que é a tua lição para isso? Então, eu penso que é ter uma boa estratégia. Tudo parte da estratégia. A advocacia é uma profissão incrível, né? É uma profissão que não tem limites. A pessoa pode chegar onde ela quiser. Só que como nós não temos esses conhecimentos, nós ficamos 5 anos estudando direito só, leis, jurisprudências, né? Lendo ali doutrinas, e nós não pensamos pelo lado do empreendedorismo, né? Então eu penso que tem que tratar a advocacia como um negócio. Se ele fizer um projeto bem definido, ninguém vai parar ele, porque a advocacia realmente é incrível. É uma profissão que não tem limites, né? Então, se ele fizer um bom trabalho, com certeza ele vai fechar contratos aí milionários. Entendeu? Dependendo da área que ele atua, e viver só disso, se ele quiser, né? Não quiser ter outros negócios, quiser viver só de advocacia, é totalmente possível. Com certeza. No começo é difícil, só que se ele começa já com estratégia, ele já não vai ter tantas dificuldades, né? Eu diria que eu só comecei a ter estratégia depois de 3 anos, né? Como eu disse, no final do 3º, 4º ano de formado, né? Então, se eu tivesse essa mentalidade assim que tivesse saído da faculdade, eu acredito que hoje meus resultados seriam muito superiores. Mas o que seria essa estratégia? É basicamente definir um plano de negócio. Ele precisa saber, primeiro, que área que ele vai atuar. Ele precisa, com base nessa área de atuação, qual o público dessa área, porque pode ser direito do trabalho, mas é o que? É uma empresa? Ou é para o empregado, né? Porque são públicos totalmente distintos. Se ele abre um escritório trabalhista para o empregado e constrói um escritório totalmente sofisticado, isso pode até afastar o cliente, né? E o contrário também. Se ele faz um escritório muito simples para atender uma grande empresa, talvez ele não vai fechar o contrato. Então ele precisa entender para quem que ele vai trabalhar, para ele poder se comunicar com esse público de forma certa, né? E o que eu recomendo para os advogados, para os jovens advogados, eles precisam de dinheiro para se manter, né? Apareceu uma causa criminal, ele é um advogado trabalhista, chama um advogado criminal, faz uma parceria para trabalhar em conjunto ou indica, você vai monetizar cada cliente. E você fica focado estudando para ser destaque, para ser referência naquela área que você escolheu. Mas não significa que você vai rejeitar clientes. Então ele vai monetizar qualquer cliente que aparece, né? Ele vai indicar para alguém, vai chamar para parceria, para ele ter dinheiro. Enquanto isso, ele foca na estratégia dele. Escolhe o público, vê os canais de atração, onde esse público está, vai atrás desse público. Não adianta abrir o escritório e ficar sentado esperando, porque não vai aparecer clientes. E os que forem aparecendo serão clientes totalmente aleatórios que não vão ser de interesse dele, né? Exato. Acho que seria isso. Legal, cara, muito bacana. Uma vez eu estava estudando sobre gestão de escritório e entra muito nisso. Porque às vezes, vamos dar um exemplo, vamos dizer que nós 3 aqui somos sócios. Tem escritório que é focado em gestão mesmo. Às vezes eu sou muito bom de captação de clientes. Então eu não vou fazer peça, eu não vou fazer audiência, eu vou captar clientes. Enquanto você vai fazer a peça, enquanto você vai fazer a audiência. Então isso é muito importante. Às vezes quando você está nessa especialização, se especializando para algo, às vezes você é um cara muito bom de captação, mas você precisa remunerar também. E você quer chegar no outro patamar. Então você faz a captação, faz parceria com outros advogados, passa essa causa e vai se especializando. E vai captando. Ou o contrário. Acha um advogado, porque é só procurar, gente, bater. A gente tem grupo de WhatsApp da OAB. Pega um contato lá e abre, para de ter vergonha, só vai lá e fala: oi, tudo bem, eu sou fulano de tal, eu tô aqui começando, tenho vontade de fazer parceria com o doutor, o que você acha de a gente marcar um café? Seja assertivo, porque às vezes esse advogado aí é bom de captação de cliente, ele capta e você faz a peça. Sim. E aí você já começa a remunerar, vai ganhando seu dinheirinho. Exatamente. E outra, esse é muito importante. Precisa de escritório físico para ganhar dinheiro na advocacia? Não precisa. Tem áreas, inclusive, eu diria que para nenhuma área, né, na minha visão. Porque eu tenho clientes que nunca foram ao meu escritório, nem o meu escritório de Campo Grande, muito menos o escritório que eu tenho em Antônio João.
porque são de fora, né? Uhum. Então, não há essa necessidade. Isso é muito importante falar, porque tem gente que acha que é mais uma crença limitante. Eu preciso de um escritório para poder começar, advogar. É. Gente, tem vários lugares, né, A cara? pessoa vai condicionando o sucesso dela é algo material, né? Então, assim, eu só vou ter sucesso depois que eu tiver um escritório todo espelhado, 2 andares, para conseguir atrair as pessoas, né? Então, eu acho que não é por aí, né, Não, Eduardo? o Você advogado- prova vivo disso, né? O advogado precisa ver que isso é um negócio. Como eu disse, né? Não tem qualquer necessidade de um escritório físico. Obviamente, para algumas áreas pode ser importante, mas quando você tiver condições, você vai não vai ser um impeditivo de você Não, ter sucesso ou exato. não. É bom você ter um escritório porque às vezes você tem uma equipe com algumas. Às vezes tem 10 pessoas, 5 pessoas, mas ali é bom você ter uma sala de reunião, você já troca a ideia de um processo ali. É interessante ter um escritório físico, mas não é necessário. Não é necessário. Uhum. E isso as pessoas começam, igual o Alisson falou, começam a condicionar. Porque veja bem, se você atende empresas, o empresário vai ficar, a vida dele é corrida. Ele vai gostar muito de não ter que pegar trânsito, dependendo da cidade que você mora, Aham. pegar trânsito e ir atrás do advogado. Se o advogado for lá, acaba sendo o quê? Um diferencial, né? Ele vai lá atender o cliente na própria Exato. empresa, Muito bom. né? E é até legal, isso é o bom da nossa profissão. Por quê? Hoje, para quem não tem escritório físico, tem várias, eu acho que em quase a maioria das cidades, pelo menos, que tem a OAB, tem já o coworking, né, da própria OAB, então você pode atender o seu cliente lá. Você pode marcar numa cafeteria, gente, num restaurante, vai lá e tal. Na piscina do cliente. Na Não, piscina do cliente, você pode ir na casa do cliente, você mesmo falar, não, vamos marcar um café em tal lugar, assim, eu vou ir até você, fica tranquilo. E por videoconferência, Por às vezes videoconferência, não necessariamente vai É. estar presencialmente, né? Exato. Simples. Hoje a tecnologia está aí para isso. Né? Exato. Tô demais, né, cara? As audiências, Facilita hoje mesmo, teria uma audiência em 7 quedas, eu teria que me deslocar lá para 7 quedas, a audiência durou 1 minuto. Foi uma audiência de conciliação, não teve acordo. Né? Então, ali pelo nosso celular, ali rapidinho já acaba, pronto. Né? Eu sei que algumas audiências pode ser interessante ser presencial, mas uma audiência dessa seria uma perda de tempo. Né? Exato. Uhum. Muito interessante. Ô, Eduardo, na sua visão hoje, um escritório de advocacia, necessariamente hoje, nessa visão moderna, precisa ter um cara, não necessariamente advogado, mas que seja, por exemplo, o cérebro do escritório. Por exemplo, um cara que é só para estratégia, outro cara que só vai cuidar do marketing, e outro cara que, igual o Baez falou, é o cara que só vai se relacionar, é o cara que vai captar cliente, outro ali só vai fazer audiência. Você acha que é necessário especializar esse escritório com pessoas qualificadas nesse sentido, especialmente aquelas que vão trabalhar na estratégia do escritório? Se a pessoa é focada só em algo de forma bem específica, ela tende a dar mais resultado. Né? Aham. Pode ser interessante. Depende muito do modelo de negócio, mas é interessante você setorizar o escritório, se tiver condições Se disso. tiver condições. É. Né? Eu acho que nós, como advogados, a gente tem que tentar abraçar várias habilidades. Exato. Né? Porque às vezes a gente não vai ter o cara especialista, e tal, então a gente vai ter que ser o nosso especialista. É o eu empresa, né? É Quando o você eu começa. empresa, O eu exatamente. presa, você é tudo ali, né? No meu, por exemplo, eu trabalho só em processos estratégicos. Aham. Boa parte do meu trabalho é gestão, né, e relacionamento com os clientes, e a captação também. Né? Eu trabalho nos processos mais delicados. O resto, eu tenho equipe, tenho associado, tenho parceiro, então eu vou regulamentando em cada caso ali o que é necessário. Eu faço mais a gestão. Né? Mas tem processos mais delicados que exigem uma sustentação oral, que exige um despacho com o ministro, às vezes na área eleitoral, por exemplo, é muito comum processo pedindo ali uma liminar, você falar com o próprio juiz de primeiro grau também. Então, para algum processo ou outro, eu atuo. Né? Na maioria dos processos, eu diria que 80% dos processos, nem revisar a petição não é mais função minha. Uhum. Certo. Se forem processos repetitivos ali, né? Como eu disse. Agora, como a maioria dos nossos casos são mais delicados, eu acabo... A maioria não, né? Temos principalmente na área eleitoral, eu falo. Nas outras áreas são mais repetitivas, que chegam ao escritório, nem a revisar a petição passa por mim. Né? A gente tem um tempinho ainda aí? Tem. Tem, de boa? Eu ia perguntar, o nosso podcast ele foi criado exatamente para tentar desmistificar um pouco o advogado, o comportamento,
essa relação que muitas pessoas veem o advogado como uma pessoa intocável, uma pessoa chata, que é muito formalzinha, blá, blá, blá. Então a gente tenta quebrar um pouco isso. Você sente isso na pele de pessoas que te veem como advogado? Você tenta quebrar o gelo? Como que você passa a sua imagem para as pessoas? Sim, sim. Geralmente, os problemas que nós trabalhamos são muito sérios. Só que a maioria dos casos, eu já conheço o cliente, então já é diferente. Mas recentemente, por exemplo, eu fui numa Câmara agora de um municipal, me procuraram para fazer um processo de cassação de um vereador. Uhum. E quando eu cheguei, e ele me contratou inclusive pela internet, achou pelo Google, né? Você vê, também chega clientes por essa via, né? E eu senti que ele estava bem nervoso. Eu cheguei de terno, ele ficou meio, até a gente chegar a gente evoluir a conversa, né? Aí ele foi quebrando o gelo. Mas a maioria desses clientes que confiam nesses processos eu já conheço. Então não é tanto assim. Já tem uma relação um pouco mais de intimidade, de amizade, então já... Ou você se refere a pessoas que não são pessoas clientes? até que não são clientes, assim, quando você chega, sei lá, num consultório de odontologia, a secretária vai falar com você, ela fica meio assim, ou você consegue contornar? Eu e o Alisson, a gente tenta quebrar o gelo sempre, sempre. Sim. Assim, a gente tá conversando aqui hoje mais sério, eu acho que é o episódio mais sério que a gente tá conversando, né? Sobre assuntos sérios mesmo. Eu sou um cara sério, né? Eu tava falando pra ele assim, que a gente tenta quebrar o gelo com as pessoas, que esse é o episódio mais sério, acho que a gente tá falando, né? Que é o de conversa mais séria e que a gente tá mais sério também. Mas exatamente por isso, para que a pessoa que tá aí do outro lado, ela se sinta confortável. Né? Eu acho que o papo nosso, hoje, nessa data, ficaria mais legal e coadunaria com tudo, nesse caso, sendo mais sério e sendo mais específica nas palavras. Agora, com outras pessoas que não são aqui do ramo, a gente tenta quebrar esse gelo para que eles possam se aproximar de nós. E vem dando muito certo. Então, as pessoas, quando vêm aqui, se sentem à vontade, fazem brincadeiras. Tem gente até que passa um pouquinho dos limites, mas tudo bem, a gente releva. Mas acho que é para isso. E sempre vem dando muito certo. A gente não tá perdendo nossa autoridade. A gente não perdeu nossa autoridade como advogado, como pessoas, porque a brincadeira é brincadeira, mas na hora que a gente fala um assunto sério, mas a gente bom. passa, entendeu? Passa aquilo. É bom mostrar que o advogado é um ser humano. É um ser humano, exato. É isso que a gente tenta passar. Nós somos seres humanos como qualquer outra pessoa. A gente tem um conhecimento técnico da área jurídica. Mas, se eu for falar com o médico, ele tem um conhecimento técnico da área da medicina. O direito é uma profissão muito formal, né? E aí os advogados acabam se acostumando com isso e mostraram essa imagem para a sociedade, né? Isso. Mas a gente temos que mudar um pouco isso, né? Hoje eu nem ia vir de terno, eu vim de terno porque eu tinha que atender um cliente. Trabalha, né? Eu vim para cá para atender um cliente, né? Fazer umas reuniões. Mas geralmente eu venho sem terno. E a gente veio a caráter hoje só pra combinar. Porque eu nunca tô de terno. Sempre tô com a camisa do Flamengo. Camisa do Flamengo. Exato. É camisa do Flamengo. Camisa do Flamengo, pô. O Eduardo também aqui, a gente boa. Meu amigo, por quê? Flamenguista. Flamenguista, pai. Desde quando o Flamengo era um time ruim ainda, né, Eduardo? Você não tem noção, Eduardo. Ontem foi aniversário desse aqui, ó. Cheguei lá, cara, todo mundo com a camiseta do Flamengo. Olha o ninho do urubu que eu cheguei aqui. A Rebeca organizou uma festa surpresa pra mim. Tava de social, mas tem ideia. Aquela hora que a gente tava conversando, tava na reunião, tá? Depois eu fui naquela outra reunião que a gente tinha falado pelo telefone. Quando eu cheguei em casa, tava o ninho do urubu lá, tudo vermelho, preto. Falei, cara... Tive que comer um bolo do Flamengo, cara. Você acredita? Só. Opa. Tá bem que tava bom, né? Porque senão... Caralho. É isso aí, cara. Mas aí, Baís, tem mais alguma consideração aqui pro nosso convidado que Não. andou alguns poucos quilômetros pra vir aqui, né, Eduardo? Já teu carro vem sozinho pro Ponta Porã, Já né? vem sozinho. Cara, Mas é pertinho, perto. 50 minutos. 50 minutinhos. Não, cara, mas eu fiquei muito feliz. Primeiro convidado da nossa profissão. Exato. E eu fiquei muito feliz em poder te ouvir, em saber um pouco das estratégias que batem muito com o nosso pensamento aqui, né? A gente conversa muito, eu e o Alisson, sobre isso. É essa mensagem que a gente quer passar para os nossos colegas daqui de fora, aqui da região também. Me senti à vontade, né, também, porque é algo que a gente vive todo dia. Exato. Então é muito legal conversar mesmo, é muito legal bater um papo com pessoas
que estão na nossa profissão e que são fora da caixa, igual você. Então, Os advogados agradeço. têm medo de falar um pouco disso, né? E o legal é que aqui nesse podcast, em nenhum momento a gente ficou saltando juridiquês, né? Não. Isso daqui só foi o papo tranquilo, né? Isso que é o bacana, né, cara? Isso A é gente legal conseguir demais. abarcar a parte jurídica, mas quem assistir a gente vai entender de boa, não vai achar maçante. Isso que é o legal. Tô me sentindo na mesa do bar aqui. Tô voltando uma É. cerveja, eu tenho que voltar a dirigir. Não, tomando né? tereré, uma rodinha de tereré. Aqui, cara. Tereré é a melhor Isso. coisa. Não, se você tivesse motorista ali, É trazer a cerveja aqui. Só que aí você teria uma concorrente grande aqui, que é a Giovana ali, né? Então teria Olha, que... ó. Olha que a reputação, né? Você viu? Não, o Alexandre, né, deu pra gente aqui, nos presenteou com a camiseta dele, da marca Apollon. Aí dentro da caixa, ele mandou uma cerveja. Uhum. Sabe quem que ficou com a cerveja do Alisson? É. Já filou a cerveja do Alisson. E queria filar a minha ainda também. Falei, não, isso aqui vai ficar pra mim. É isso aí. E você, meu amigo? Qual a consideração que você teve sobre o nosso episódio de hoje, nossa profissão, um amigo nosso aqui da área? Mas, primeiro eu tô muito feliz, né, de rever meu amigo aqui, que há alguns anos, né, Eduardo? Foi antes da pandemia, acho que é a última vez que a gente conversou, É né? difícil, Foi lá né? no teu escritório ainda, né? Quando eu fui fazer um trabalho É lá verdade. no João. Aí eu acabei passando no escritório dele. Eu fiquei muito feliz, né? Tanto é pela presença dele, ele ter topado gravar com a gente, né? Foi muito rápido, Foi né? muito rápido. E eu falei pra ele que eu tinha sonhado hoje, que eu tava gravando com ele, e olha, isso se Nem concretizou, foi combinado, cara. né? Nem foi combinado, Nem mas foi assim, ele combinado. veio pra cá hoje, galera, pro trabalho. E a gente teve uma reunião aqui também pra conversar. A gente falou, vamos gravar hoje, vamos aproveitar a oportunidade. E estamos aqui hoje gravando. E veio a calhar, né? Porque hoje seria um homem mesmo, de qualquer forma. Porque a gente tava com o calendário ali. A gente tava com o calendário, quem veio só, até agora veio só mulher. Pessoal, não, a gente tem que colocar algum homem ali no meio também. Então o Aí, pessoal fala assim, cara. não, pô, por que só vai mulher ali também, né? Vamos equilibrar também, Vamos né? equilibrar o negócio. Porque as mulheres empreendedoras aqui de Ponta Porã estão vindo com força, cara. Exatamente. E tem mais empreendedora do que empreendedora aqui em Ponta É Porã. verdade. E você? O que você achou? Gostou do papo aqui com a gente? Gostei, agradecer vocês aí pelo convite. E me colocar à disposição aí. Qualquer coisa, só chamar nós. Beleza? O pessoal Sim. quiser entrar em contato com o Eduardo aí, qual que é seu arroba, Eduardo? Onde que a pessoa pode No encontrar? e-mail, você fala? Pode ser o e-mail, pode ser site, O pode ser no Instagram site. também. O que você quiser. O meu Instagram eu não tô lembrado do Instagram. Ó, Eu achei. igual o Alisson. Eu nunca lembro. Quem lembra meu Instagram é o Baez. O meu Instagram eu acho que é @EduardoMarquesADV. Confirma aí, vê pra gente aí. Eduardo Marques ADV. Se for aí já, só confirmando. Aí você tem pra algum Acho que vocês. site, algum Site, e-mail. Se entrar lá já. Eduardo Marques ADV. ADV. Sim, você segue, só pra confirmar. Lá Isso aí, ó. ADV. no próprio Instagram, ali tem site, tem as informações ali. Tá tudo na bio ali. Sim. Então, tranquilo. Pessoal, botar ali no GC pra galera segue lá, acompanha o trabalho dele, que é um profissional excepcional na área dele. Exatamente. Então, galera, se inscreve no canal, toque no sino das notificações. Se você gostou, deixa aquele seu joinha aí pra dar aquela moral pra gente. Né? A gente sempre fala aqui, confere o sino das notificações, porque o YouTube não tá entregando, galera. Vai lá também, segue a gente lá no Instagram. Tereré.cast nos nossos pessoais Henrique.baez e Alisson_Brunger. E para finalizar, para mais dicas jurídicas, arrasta para cima.